Salve, salve, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão. Meus amigos, com a classificação aí na Copa do Brasil, o Vasco aguarda agora quem será o seu adversário na próxima fase, nas quartas de finais. Vamos falar desse assunto aqui, quando irá acontecer esse sorteio. Vamos falar também da premiação que o Vasco já recebeu, também informações quentíssimas sobre a situação da SAF do Vasco. A empresa CAP, que está controlando hoje a CSS Partners, estaria já negociando a venda do Vasco e de outros clubes da empresa. Vamos falar também aqui de saída de jogadores e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Muito obrigado também quem esperou aí a gente retornar com o nosso canal. Tamo junto aí. Bom, pessoal, com a classificação aí para as quartas de finais na Copa do Brasil, o Vasco já recebeu ao todo cerca de 13 milhões e 300 mil reais de premiação da CBF por ter avançado de fase na Copa do Brasil. Vale ressaltar que o Vasco começou desde o início, né, cara? Começou lá de baixo, veio subindo até chegar a essa fase, uma fase aí muito importante para o Vasco, cara, que depois de 9 anos o Vasco está de volta às quartas de finais e por ter eliminado o Atlético Goianiense, o Vasco recebeu cerca de 4 milhões e meio. Vale ressaltar que esse número pode aumentar mais ainda caso o Vasco elimine seu próximo adversário nas quartas de finais. E caso passe para a semi, o Vasco irá receber cerca de 9 milhões e 400 mil reais, de acordo com o Globoesporte.com. Uma premiação muito bem-vinda para o Vasco, né? Como eu falei no vídeo de ontem, o Vasco precisa ter muita grana agora para reforçar a equipe, para pagar salários, já que não tem um investimento da SAF. O Vasco não está sob o controle aí da CSS Partners e sim do associativo, que não tem a mesma grana, né, cara? A gente sabe muito bem que o Pedrinho tem que se desdobrar para pagar em dia, pagar salários, pagar premiações atrasadas, e é isso que está acontecendo atualmente no Vasco. E não vem sobrando grana para o Vasco investir em reforço. O Vasco não deverá fazer nenhum investimento, nenhuma compra de jogador nessa janela de transferências e tenta trazer reforço com a famosa oportunidade de mercado. Essa é a nossa real situação hoje na parte financeira. Mas torcemos para que o Vasco passe aí para as semifinais também da Copa do Brasil e o Vasco conquiste essa boa grana, essa bolada que seria esses 9 milhões e 400 mil reais, que seriam muito bem-vindos. Mas quando irá acontecer esse sorteio da Copa do Brasil? Até o momento a CBF não divulgou as datas do sorteio. O que a gente tem é uma previsão de quando irá acontecer os confrontos das quartas de final. A previsão é de que o primeiro jogo, o jogo de ida, seja disputado a partir do dia 28 de agosto e a volta a partir do dia 12 de setembro. Vale ressaltar que o Vasco pode ter pela frente aí o Corinthians, o Flamengo, Atlético Mineiro, possivelmente o São Paulo, que deverá eliminar o Goiás hoje, também o Juventude e também o Atlético Paranaense e o Bahia. Qualquer um desses 7 adversários poderá ser o nosso adversário nas quartas de final. Deixe nos comentários qual para você seria o adversário ideal. Acho que todo mundo vai falar Juventude, mas eu tô meio assim achando que o Vasco vai pegar o Bahia, cara. O Vasco gosta de enfrentar o Bahia nesse tipo de ocasião. Pode ser que o Bahia seja o nosso adversário. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. Bastante especulado no Vasco, o zagueiro Pepe anunciou aí a sua aposentadoria do futebol aos 41 anos. O Vasco foi o único clube que demonstrou um certo interesse no jogador aqui no Brasil, porém ele optou em não retornar ao futebol brasileiro e permaneceu até então livre no mercado. Porém, hoje o jogador anunciou sua aposentadoria, se falou que ele poderia ir jogar no Al Nassr lá junto com o Cristiano Ronaldo. Infelizmente, o Vasco não conseguiu contratar esse jogador, que com certeza ajudaria muito a zaga do Vasco e arrumaria ali o setor defensivo, mesmo com a idade avançada, mas infelizmente ele não virá para o Vasco e tampouco para outro clube. Bom, e a situação de jogadores que podem sair do Vasco é a seguinte, cara. Possivelmente o Vasco deverá negociar aí nessa janela de transferências o atacante Rossi, Serginho e também o Zé Gabriel, jogadores que não vêm sendo utilizados pelo técnico Rafael Paiva. Porém, de acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, o atacante Rossi não possui a intenção de deixar o Vasco, mesmo não sendo utilizado. O atacante teria 3 propostas na sua mesa e ele tem intenção de continuar jogando no Vasco. As informações que temos aí é de que o Paysandu seria um desses clubes interessados no Rossi. Para ressaltar que no início da temporada o Santos também era um outro clube interessado no jogador. Acho que esse interesse esfriou totalmente, mas eu acho que o Paysandu hoje seria o nome mais forte para contratar o Rossi, porém o jogador não quer deixar o Vasco. A situação do Serginho é bem parecida com a do Rossi, sendo pouquíssimo utilizado, sequer vem sendo relacionado.
O Criciúma foi um clube que demonstrou interesse dias atrás no Serginho, porém o jogador segue no Vasco. O Zé Gabriel, devido às péssimas atuações, não vem sendo também peça para o técnico Rafael Paiva e deverá sair do Vasco. Outras possibilidades são aí do Praxedes e também do Galdames, jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Vamos aguardar os próximos dias se o Vasco vai dar um fim em todos esses jogadores, porque, como eu disse ontem, né, a ideia do Vasco é aliviar a folha salarial para trazer novos reforços. O Vasco precisa ainda reforçar a zaga, na minha opinião, ainda precisa trazer um primeiro volante e também um atacante de lado, que seria, no caso, um ponta esquerda, que é o que a diretoria do Vasco está buscando recentemente. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da situação da venda da SAF do Vasco, né? Após o associativo recuperar o controle aí do futebol do Vasco, a CSA7 Partners perdeu totalmente o controle aí do nosso clube, porém o Vasco já está negociando aí com a CAP, empresa que está gerindo hoje a CSA7 Partners. Vale sempre lembrar que aqueles caras, o Josh Wander, Steve Pasco, todos esses caras faliram, esses caras estão fora da CSA7 Partners e essa empresa de seguros, a CAP, está negociando a venda tanto do Vasco e também de outros clubes da CSA7 Partners. A empresa vai recebendo várias propostas de outras empresas para comprar esses clubes. Só que hoje um fundo de investimento público da Arábia Saudita estaria à frente aí nas negociações e já está negociando a compra do Vasco e também de outros clubes da CSA7 Partners. É um fundo aí milionário. Com certeza, eu acho que o associativo do Vasco vai ter que dar o aval, com certeza, eu acho que isso não vai fugir. O Pedrinho vai ter que dar sim o seu ok para o Vasco ser vendido, talvez para esse fundo árabe. Caso o Vasco seja vendido, a gente espera que o Vasco seja muito mais competitivo e tenha mais ambição, porque a CSA7 Partners não tinha ambição nenhuma no Vasco. Ficou nítido isso no contrato com os jogadores, que foi aí revelado pelo Pedrinho. Ele deixou bem transparecido para nós, torcedores, que o Vasco tinha contrato com jogadores com metas estipuladas que, caso o Vasco ficasse na primeira divisão, os jogadores iriam ter bonificações. É uma meta totalmente medíocre para a grandeza do Vasco, né? O Vasco tem que lutar por título. Caso o Vasco conquiste título, aí sim os caras ganhavam bônus. O Pedrinho entendia dessa forma, porém a CSA7 Partners somente estava ciente de que o Vasco ficando na primeira divisão era o suficiente aí para bancar alguns bônus aí para jogadores, né? Infelizmente essa situação aconteceu dentro do Vasco. O Pedrinho obviamente não concorda com tudo isso e com certeza deve ter colocado isso à mesa da ACAP para que o Vasco seja vendido para pessoas que vêm investir pesado no Vasco, assim como está sendo feito no Bahia, assim como está sendo feito lá no Botafogo, que o Vasco tenha time para lutar pelo título brasileiro, para jogar Libertadores todo ano, porque é isso que foi prometido lá no início, quando a CSA7 Partners chegou. Isso não aconteceu, o Vasco está brigando mais uma vez para não cair de divisão, e infelizmente a situação é bem complicada, né? Sem dinheiro, sem um investidor da SAF, e esperamos que isso aconteça o mais rápido possível, essa venda do Vasco, né? Deixe nos comentários o que você acha dessa proposta, que já está na mesa aí da seguradora ACAP, que é quem está gerindo a SAF do Vasco e também de outros clubes aí da CSA7 Partners. Pode ser que o Vasco seja vendido para um fundo árabe e a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.